Mas teve um jogo que simbolizou isso. Sim. Dia 20 de Me setembro. parece que foi um jogo meio diferente. Sim. Não é? Bastante. Como é que foi essa partida? Essa partida aconteceu no estádio do Pacaembu, em 20 de setembro de 1942. Palmeiras e São Paulo entraram em campo para uma partida decisiva. Ainda era a penúltima rodada do campeonato, havia mais uma rodada, mas praticamente quem ganhasse aquela partida celebraria o título porque não alcançaria depois na pontuação. E isso se deu magicamente pelo Palestra Itália, começando o placar já com um novo nome de Sociedade Esportiva Palmeiras. Foi o primeiro jogo? Foi o primeiro nome com esse nome, né? Primeiro jogo com esse nome? Com esse nome. E o mais espetacular de tudo acontece antes do início da partida, né? Porque havia uma predisposição, como a gente disse, de que na entrada do Palestra Itália, Palmeiras, em campo, no Pacaembu, houvesse uma grande vaia, né? Porque ali estava simbolizado, da forma como foi construída, um elemento nocivo à pátria. Os inimigos da pátria. Os inimigos da pátria. Palmeiras eram os inimigos da pátria. E nisso, na semana do jogo, nós temos uma figura muito importante, que é um sergipano, que a gente tem que honrar muito a memória dele, que é o general Adalberto Mendes, que era ligado, ele vem para o Palmeiras para ser um interventor, né? Todos os clubes praticamente, exceção a um, curiosamente, né? Curiosamente, um único clube não tem interventor em 42, né? Mas eu deixo no ar para que pesquisem, né? Para que vão atrás. Não há nenhum interventor, né? E todos os outros clubes tinham, o Palmeiras, o Santos, a Portuguesa, enfim. E o general Adalberto Mendes, ele vem com a missão de ser um interventor e fazer o processo de naturalização de dentro. Só que ele encampa a ideia do palmeirismo de uma forma mágica. Ele fala, poxa, mas estão todos assimilados aqui, as coisas estão todas normais, o clube caminha dentro de uma normalidade assim terrível, não tem o porquê vocês estarem fazendo uma associação com uma guerra do outro lado do continente apenas pela origem. Você tem pareceres de caras ferradas, de caras muito bons, assim, por exemplo, como João Lira Filho, que era o presidente do Conselho Nacional de Desportos, por exemplo, que ele vai fazer um artigo que para mim é lapidário, é um artigo belíssimo, que ele vai falar assim, olha, se a questão do nome, né, é um empecilho por conta da origem do Palestra, então eu tenho que mudar meu nome, porque Lira é moeda italiana, né? A Lira era a Lira italiana, quer dizer, ele faz um artigo público, o Palmeiras tinha todos os pareceres, né? O Palestra Palmeiras tinha todos os pareceres para continuar, porque ele estava completamente assimilado, né? Mas enfim, aí ele chega como um interventor, mas ele incorpora e fala, não, peraí, tá sendo cometida uma grande injustiça aqui com essa coletividade. E ele se junta aos pares e ele tem, vamos dizer assim, uma atitude de rebeldia em relação até mesmo ao contexto que o Brasil vivia e o mundo vivia, né? Você não poderia apresentar um pavilhão nacional em evento público, assim, deliberadamente, e ele entrar com uma farda militar, e é isso que ele fez. Então ele quebra toda aquela expectativa odiosa que havia das arquibancadas, majoritariamente, né? Em relação ao elemento palmeirense. E o Palmeiras entra em campo com a bandeira e com o pavilhão nacional estendido e com o general Adalberto Mendes, ali era capitão, né, à época, à frente vestido de militar. Então ninguém em sã consciência vaiaria o pavilhão nacional e um militar num momento de exceção, né? Sim. No momento que você vivia um regime... Ele montou uma estratégia... E ele depois foi punido, né? Porque depois disso daí ele sofre todas as retaliações, ele só volta a São Paulo em 54, ele é exilado, né? Em Recife, pelas patentes militares, lá ele é julgado por um tribunal militar. Eu tive a grande felicidade de visitar a biblioteca do Exército e fazer um compêndio com uma coleção inteira da vida dele. Ele foi um cara fantástico no aspecto humano, porque nesse período de exílio ele estudou medicina, se formou em medicina, foi um grande estudioso do câncer e de outros tipos de doenças, foi um humanista, ele tem ações de filantropia e de benemerência assim, inimagináveis ao longo da carreira, que quando eu me debrucei a fundo de estudar esse personagem, só me enriqueceu mais a atitude que ele teve e tê-lo ele ao lado do Palmeiras naquele momento, daquela coletividade. Então, o general ele cria esse ambiente e ele reverte todo um clima de hostilidade para que um esfriamento e o time entrou leve no jogo, né? Então, toda aquela pressão que se tinha, aquilo praticamente não existiu. E o jogo em si, se
ele se desenvolve com um domínio técnico amplo do Palmeiras, dentro do campo de jogo. O Palmeiras abre o placar através do Cláudio Cristóvão Pinho, que é o autor do primeiro gol, né? Como a gente tem registro com o nome de Palmeiras. Um ponta-direita, um clássico chamado, né, chamado de gerente, porque ele era o cara que dominava o métier, então ele era o gerente, um jogador técnico, clássico, elegante, e que joga em todos os 4 de São Paulo, né, os 4 clubes do Santos, o São Paulo, o Corinthians e o Palmeiras. Então ele tem essa marca, né, de ser um dos primeiros a defender as 4 camisas. E o Palmeiras domina esse jogo. O Palmeiras faz o 3-1 com 19 minutos do segundo tempo, né? O jogo já se desenvolveu, o Palmeiras comandando o placar. E aos 19 minutos do segundo tempo, um pênalti a favor do Palmeiras. E esse pênalti gera uma controvérsia. Mas essa controvérsia era só uma simulação, era um simulacro, porque já havia uma predisposição, né? Porque, como eu disse no início, esse campeonato era para que o São Paulo ganhasse, para que o Leônidas fosse consagrado o maior jogador brasileiro de futebol e o símbolo do Estado Novo. Em 2 métodos. Ou dentro das 4 linhas, pela genialidade daquele time que era fantástico. Teixeirinha, Leônidas, Bauer, Noronha. Que era bom. Timaço. Que depois vai ser uma dinastia nos anos 40. Sim. Depois vai emplacar inúmeros títulos na vida do São Paulo. Mas naquele momento não. Ou ganhava dentro das 4 linhas ou ganhava por um artifício, que também era uma regra imposta lá no Estado Novo, daquelas inúmeras regras que foram impostas. Uma delas vetava o elemento estrangeiro de exercer a sua profissão. E o Palmeiras, tinham 2 jogadores de origem estrangeira. Segundo Viladônica, um meio-campista uruguaio, e um atacante argentino, Juan Raúl Echevarrieta. E o São Paulo estava convicto de que eles estariam inaptos caso eles jogassem. E eles jogaram. E jogaram, como sempre, na excelência. E a manobra de sair de campo foi premeditada pelo Paulo Machado de Carvalho, junto com o seu capitão Luizinho Mesquita, para que, se não desse no campo, eles tinham certeza que eles iam impugnar a partida e contaminar a partida por um jogador irregular na Secretaria da Federação Paulista. Só que as coisas não eram tão rápidas como é hoje no mundo da comunicação. E os palestrinos entenderam aquele movimento antes disso acontecer. E eles esperaram até como se fosse 5 minutos para fechar a federação, para registrar um salvo-conduto com a permissão do Estado, para que os dois pudessem entrar em campo, sem ninguém saber. Mas na federação, na sexta-feira, o jogo seria domingo, por exemplo. Sei. Ninguém ia ter acesso àquela informação. Não ia vazar. Entendi. Então ele se cercou dentro e fora do campo. Então quando o São Paulo toma aquela atitude extemporânea, já tinha, que era premeditada para que eles pudessem ser campeão, eles não imaginavam que o Palmeiras e os palestras já estavam à frente e já estava coberto em relação a também qualquer tipo de maledicência que houvesse fora das 4 linhas. Então é a nossa gratidão a toda essa gente, porque se não fosse essas pessoas, talvez a gente estaria falando de um grande clube do passado que existiu, que teve a sua importância, que teve esse seu pertencimento como muitos outros e que só era uma lembrança. Mas eu tenho a plena convicção que todas essas atitudes, o resultado e tudo como se conduziu fez com que a gente pudesse renovar o nosso espírito, para que a gente pudesse impulsionar a instituição e aquelas pessoas a novos horizontes. E que venha culminar com o Palmeiras sendo o primeiro campeão mundial em 1951. Então, eu ia falar